Nós cremos que a Igreja de Jesus é uma agência dos céus que tem por objetivo nos preparar para a vida eterna, para desfrutarmos de todas as bênçãos na eternidade. Eu sempre digo isso aqui. Mas também cremos que a Igreja de Jesus é uma agência dos céus para nos preparar para uma vida aqui na terra, porque é aqui que nós estamos. Eu não creio em um Deus carrasco que nos dá uma vida só de sofrimento aqui, para depois irmos desfrutar lá no céu toda a presença dEle. Nós podemos desfrutar da presença de Deus aqui. Nós podemos viver um pedacinho dos céus aqui. Nós estamos aprendendo com a história de José. A Bíblia nos ensina a vivermos aqui. Nós estamos aprendendo com a história de José. Gênesis 41, a partir do verso 37, ou do capítulo 37 de Gênesis, nós vemos a história de José. José ia visitar os seus irmãos ali no campo, e os irmãos começaram a invejar José, e colocaram José num poço, mentiram para o pai que José estava morto, e José foi vendido. José foi para a casa de Potifar, José teve sucesso, prosperou ali. José foi para a prisão, e ele teve sucesso, ele prosperou ali, e ele foi colocado diante de Faraó, para interpretar um sonho. E o sonho de Faraó era o seguinte: ele viu no seu sonho 7 espigas magras, 7 espigas gordas, 7 vacas magras e 7 vacas gordas, e as vacas magras e as espigas magras comiam, destruíam as vacas e as espigas gordas. E José então ali desenhou um projeto de futuro para Faraó. Faraó, o meu Deus vai revelar o que o Faraó precisa. Durante os 7 anos de vacas gordas, a terra do Egito terá muita fartura, produzirá muitos grãos. Então Faraó deve guardar a quinta parte, ou seja, economizar 20% para enfrentar os dias de vacas magras, os dias de escassez. E por essa iniciativa, por essa atitude, por essa proatividade, por essa ação antecipada, José foi instrumento de Deus para mudar a realidade de um país, para mudar a realidade do mundo naquela época, tornando-se o homem mais importante do mundo, porque o mundo não tinha comida, e José era o homem que tinha a chave do celeiro que tinha comida para o mundo. Se transformou no homem mais poderoso para aquele tempo. Então nós estamos conversando sobre proatividade. Na série de mensagens Atitudes Transformadoras, hoje nós vamos estudar uma atitude transformadora, que é a proatividade. A proatividade é a capacidade de resolver problemas de forma antecipada, é o ato de agir em prol do crescimento de forma autônoma e sem estímulos externos, é identificar problemas e se antecipar a eles para resolvê-los, para evitá-los. Ser proativo é estar atento a mudanças e se preparar para elas de forma antecipada e planejada. Proatividade é o contrário, o oposto de inércia, por exemplo. A inércia nos ajuda a compreender a proatividade, não é? A inércia é aquela capacidade de resistir ao movimento, de resistir às alterações necessárias. Isso é inércia. Um bom exemplo de inércia, você que já viajou de avião, quando o avião está decolando, o seu corpo é jogado para trás. Você lembra disso? E naturalmente você faz um esforço, você contrai todos os seus músculos para manter o seu corpo no lugar, ou seja, para voltar à inércia. Nós temos naturalmente a capacidade de nos mantermos em inércia. A proatividade é o oposto disso. Ser proativo é o oposto de estar em inércia, é estar em movimento, é sair da inatividade, é sair da estagnação, sair da inércia. Uma pessoa proativa, em qualquer situação, sob qualquer circunstância, constrói um caminho, encontra uma saída. Se não há uma saída, ela vai criar uma saída, ela vai fabricar uma saída, mas ela não permanece na inércia. A proatividade está intimamente ligada ao protagonismo, protagonismo da vida. Alguém disse que existem 3 grupos, pelo menos, de pessoas no mundo: aqueles que fazem acontecer, aqueles que observam o que está acontecendo e aqueles que nem sabem o que está acontecendo. Os proativos são aqueles que fazem acontecer. Os proativos são aqueles que
protagonizam sempre. Uma pessoa proativa, ela não vai viver dando desculpas para nada, ela não vai ver dificuldades onde a vida oferece uma oportunidade, pelo contrário, ela vai ver em cada dificuldade uma grande oportunidade para o crescimento. A pessoa proativa não vai viver dando desculpas, dizendo: eu não consegui porque eu não tive tempo, eu não consegui porque eu não tive dinheiro, eu não consegui porque estava difícil demais. Alguém disse: o difícil a gente faz, o impossível demora um pouco, mas também a gente consegue. O proativo pensa assim. Ele pensa antecipadamente. Um outro oposto da proatividade é a reatividade. Aquela pessoa que está sempre reagindo e nunca tomando iniciativas na vida. Essa pessoa reativa, ela culpa o mundo por todas as coisas que acontecem com ela. Ela culpa o pastor da igreja, ela culpa o irmão, ela culpa o marido, a esposa, o prefeito, o governador, o presidente. Ela nunca assume para si. O proativo, onde quer que tenha um problema, o problema é dele. Ele vai encontrar saída para esse problema, e se não houver saída, ele vai construir uma saída para o seu problema. A pessoa proativa não acumula atividades. A pessoa proativa, como José, não adia atividades. A procrastinação, o procrastinador é aquele que vive adiando as coisas, vive deixando para depois. Como eu disse para você semana passada, um procrastinador crônico viu na tela do seu computador a seguinte mensagem: 3 passos infalíveis para acabar definitivamente com a procrastinação. Ele sentou, vibrou e disse: pronto, salvei. Qualquer dia eu olho como isso funciona. Esse é o procrastinador. Eu nunca vi um procrastinador próspero, como eu nunca vi uma pessoa proativa vivendo na escassez. A proatividade direciona para as prioridades diante das várias demandas da vida. A vida exige muito de nós e o proativo sabe elencar as prioridades para viver bem. A pessoa proativa, ela é inteligente, ela é sábia. Dizem alguns que o inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E o tolo é aquele que sempre tem resposta para tudo, portanto não aprende nada. O proativo, ele é sábio. Ele é sábio, ele sabe elencar as suas prioridades, ele tem foco, ele age com foco, ele não permite atrasos. A proatividade mantém o senso de responsabilidade e autonomia, sem a necessidade de expressões externas. O marido não precisa da mulher estar falando, você tem que fazer. A mulher não precisa do marido dizendo, você tem que fazer. Ele sabe o que tem que fazer, ela sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque são proativos. Essa é uma competência muito procurada nas empresas nos dias de hoje, nas grandes corporações. As pessoas proativas são grandemente valorizadas, não é? Se tornam destaques porque elas encontram soluções onde todos conseguem ver apenas os problemas. A pessoa proativa, quando vê uma necessidade, ela supre. Quando ela vê uma urgência, ela atende. Quando ela vê algo espalhado, ela junta. Quando ela vê algo quebrado, se ela tiver como, ela vai consertar. Se ver algo fora do lugar, ela vai colocar no devido lugar. Ela nunca vai dizer, uma pessoa proativa nunca vai dizer, isso não é obrigação minha. Estou passando pelo corredor da igreja, eu vejo um copo caído de café, e eu digo, isso não é obrigação minha, que alguém que ganhe para isso faz. O proativo nunca vai dizer isso. Outro tem que fazer. Não, o proativo nunca vai dizer isso. José era uma pessoa proativa. José se antecipou aos problemas e resolveu uma grande questão do mundo da época. Semana passada aprendemos 4 lições com a proatividade de José. Aprendemos que a proatividade abre portas e promove pessoas. Aprendemos que a proatividade salva vidas. Aprendemos que a proatividade transforma realidades. E por fim, semana passada, aprendemos que a proatividade traz prosperidade.
José diz lá, a Bíblia diz lá em Gênesis 41, assim, 41, 49, e ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Esse é o significado do nome Efraim: prosperidade, né? Frutífero, né? Frutífero. José prosperou na casa de Potifar, ali ele foi injustiçado, e também aprendemos diante de Deus na semana passada que diante do Senhor é melhor sofrer uma injustiça do que praticá-la, porque quando nós praticamos uma injustiça, nós estamos contraindo uma dívida com a lei do retorno, a lei da semeadura. Estamos tomando um empréstimo e este vem com juros e correções. Isso quando nós praticamos uma injustiça. Agora, quando somos servos de Deus e sofremos uma injustiça, é Deus quem sai em nosso favor. Nós aprendemos isso com José. Aprendemos isso com José. José prosperou na casa de Potifar, José prosperou no cárcere, José teve portas abertas, e você também pode ter portas abertas. José foi usado para salvar vidas, e você também pode ser usado para salvar muitas vidas. José transformou aquela realidade, e o Senhor te chamou para transformar a realidade ao seu redor. José sofreu muito ali, na terra onde ele sofreu, ele experimentou a prosperidade, a honra. Deus o colocou como figura de autoridade, e na terra onde você tem sofrido, Deus pode fazer você prosperar, viver na ausência da escassez. Eu creio nisso, eu aprendo isso com José. A partir de agora, eu aprendo com você mais 5 lições da proatividade de José. Primeira delas, a proatividade ensina a economizar. A Bíblia ensina isso. Olha o que diz, Gênesis capítulo 41, 34. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. O que José está dizendo para Faraó? Faraó, você deve economizar 20% das suas entradas. É isso ou não é? Deve separar 1/5 para o tempo de vacas magras, porque todos nós vivemos tempos de vacas gordas e vivemos tempos de vacas magras. E aprendemos com José que nos tempos de vacas gordas, quando nós temos uma gordurinha sobrando, nós devemos economizar 20%, 1/5 daquilo que temos na época de vaca gorda, porque lá na frente você pode viver um tempo de vacas magras. É isso que eu aprendo. Gênesis 41, 35 e 36, diz a Bíblia: eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, para fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados. Repita comigo: armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Você sabe que muitas pessoas, muitas famílias são arrasadas pela miséria, pela escassez, simplesmente por não seguirem esse conselho bíblico. A Bíblia nos ensina a proatividade de José, nos ensina a poupar. José nos ensina a poupar em tempos de vacas gordas, para que, se um dia viermos a viver tempos de vacas magras, não possamos ser arrasados pela miséria, pela escassez. Nos textos anteriores temos as seguintes expressões: deverão recolher o que puderem nos anos bons, servirá de reserva para os 7 anos de fome. Sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Você também pode aprender que quando você estiver vivendo tempos de vacas gordas, talvez seja esse que você está vivendo agora, você deve guardar a 5ª parte, ou seja, 20% do que você ganha. Opa, estou ganhando dinheiro, eu vou esbanjar, celular última geração, carrão, viagens, roupa de marca, vou para lá, para cá, vou comer nos melhores restaurantes. Tá, faça isso, mas só com 80% do que você ganha. Guarde 20%. É a instrução bíblica. É a instrução bíblica.
Deve ser poupado a quinta parte, armazenado, reservado para um futuro próximo, caso você tenha que enfrentar um tempo de vacas magras. Quantas pessoas você vê hoje vivendo na miséria porque não compreenderam e não seguem esse ensinamento da vida de José? Um exemplo prático e simples. Vamos imaginar que você tenha uma renda mensal de R$ 5.000 e você siga esse conselho que José está dando para Faraó, você guarde 20%. 20% de R$ 5.000, o que é? R$ 5.000. Durante um ano você tem uma reserva de R$ 12.000. E aí você é crente, você entende que a Bíblia nos instrui, a Bíblia, a igreja, ela é uma agência dos céus que nos prepara para a vida aqui na terra, e você quer instrução bíblica sobre a sua vida para abençoar a sua casa, e você continua guardando 20% do que você ganha durante 10 anos. No final de 10 anos, sem juros e correções, você vai ter R$ 120.000. Aí eu pergunto para você, se você estiver vivendo um tempo de escassez e tiver R$ 120.000 na sua conta bancária, faz diferença? Você pode até chegar lá numa loja de carros e dizer, eu quero esse aqui, ó. Como que você vai pagar? À vista. Quanto você ganha por mês? 5.000. Mas eu frequento uma igreja lá, eu aprendi com uma Bíblia que eu devo poupar a quinta parte de tudo que eu ganho. E há anos eu faço isso. E hoje, mesmo ganhando R$ 5.000 por mês, eu tenho R$ 120.000 para comprar esse carro à vista. Instrução bíblica para mim e para você. Qual é a primeira instrução da noite para mim, para você? Guarde a quinta parte de tudo que você ganha, porque lá na frente você pode ter que enfrentar tempos de vacas magras. Segundo conselho para a noite. A proatividade nos arranca de prisões difíceis e frias. Uma interpretação simbólica de Gênesis 41:14, que diz: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. José estava no calabouço, estava na prisão. Calabouço é um lugar sombrio, aquela luz que não ilumina, aquela luz turva, triste, úmido. Simbolicamente, existem muitas pessoas que estão vivendo em verdadeiros calabouços. Calabouços financeiros, emocionais, relacionais, por causa da procrastinação crônica, por causa da inércia. Infelizmente, existem pessoas que permitem que suas vidas se tornem lugares frios, sombrios. Infelizmente, existem pessoas que permitem, pela sua procrastinação crônica, que a sua vida financeira, que o seu casamento se torne um lugar sombrio, triste, por simplesmente falta de atitude. E aqui eu repito a história daquele cachorro preguiçoso. Alguém chegou num posto para abastecer o seu carro e viu um cachorro gritando lá no fundo e perguntou: por que esse cachorro está gritando tanto? E o frentista disse: porque ele se sentou em cima de uma tábua, e lá na tábua tinha um prego. Ele sentou em cima do prego. E o cliente perguntou: mas por que ele não levanta e sai de cima da tábua? Tem um prego. E o frentista disse: porque ele é um cachorro preguiçoso. Ele prefere ficar sentado em cima do prego, gritando, do que sair e ter o alívio dessa situação. Há quanto tempo você está sentado em cima desse problema, chorando, reclamando, procrastinando a solução para isso? Há quanto tempo? Muitas pessoas estão vivendo, fazendo de suas vidas lugares sombrios, tristes, simplesmente por falta de atitude, proatividade. Algumas pessoas com um pouco de atitude, com um pouco de coragem, com uma boa dose de proatividade, poderiam transformar completamente a sua realidade, seja em que área for da sua vida, com uma simples atitude. Mas muitos se comportam, se sentam em cima dos seus problemas e dizem: está doendo demais, está difícil demais, eu não consigo. Uma simples atitude poderia tirar você dessa situação.
Eu me lembro que nós moramos fora do Brasil uns anos, e quando nós voltamos, demoramos alguns meses para nos encontrarmos, trabalho, casa, definição, e nós tínhamos uma reserva, não é? Os 20%, a quinta parte, e aquela reserva foi sendo devagarzinho, não é? Usada, e aí nós tínhamos um filho só. Certa vez eu olhei para minha esposa, ela estava com uma expressão de preocupação. E aí? Está usando, né? Vai acabar. E eu respirei fundo, olhei no olho dela e disse: fique tranquilo. Porque se nos próximos meses nada acontecer, eu vou pegar essa reserva nossa, vou alugar um apartamentozinho lá pertinho da praia. Vai ser bacana demais, eu vou morar na praia. E eu vou vender água e refrigerante na praia todos os dias, mas todos os dias terá comida em casa para você e para o nosso filho. Todos os dias. Fique em paz. Fique em paz. Uma simples atitude pode nos tirar de lugares frios, úmidos, de verdadeiros calabouços. A segunda lição que eu aprendo na noite é que a proatividade nos arranca de prisões frias, difíceis. A terceira lição que eu aprendo na noite é que a proatividade traz autoridade, nos dá autoridade. Olha aqui o que diz Gênesis 41, 55. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios. Ele se dirigiu à nação toda e disse o seguinte: vocês vão fazer o que um homem só ordenar. Esse homem é José. Pensa numa autoridade. José vai dizer o que vocês têm que fazer. A proatividade nos coloca diante de, nos dá autoridade. A autoridade é o direito que alguém conquistou de governar. Esse direito, de um modo geral, é dado por Deus. Direito de governar. Eu me lembro quando eu era garoto na escola, os garotos na escola, no recreio, a gente pegava um papel, uma bola de papel e começava a chutar, jogar futebol, e o diretor daquela escola não gostava que a gente fazia muita bagunça. Ele era um homem muito simples. E para acabar com aquela bagunça, ele não falava nada. Aquela gritaria da molecada, acho que ele não conseguia trabalhar, ele saía da sala dele para o pátio, assim com a mãozinha para trás, e fazia assim. E um dizia para o outro: o diretor, o diretor, o diretor. A gente, cada um para o seu cantinho, porque apareceu uma pessoa que conquistou o direito de governar sobre os outros. A proatividade nos dá autoridade. Existem pessoas que jamais poderão assumir a função de autoridade se não forem tratadas profundamente por Deus. Pessoas que às vezes não têm um gato para puxar pelo rabo, como diz o ditado, e são extremamente arrogantes. Se Deus der autoridade a uma pessoa dessa, ela se torna um ditador. Não tem às vezes nenhuma bicicleta para andar, mas é arrogante, pisa em todo mundo. E Deus olha para essa pessoa e diz: você vai continuar andando de bicicleta. Vai continuar não tendo nenhum gato para puxar pelo rabo até que eu trabalhe na sua vida. Todas as bênçãos que você precisa estão prontas para você, mas você não está pronto para governar nem a sua própria vida, nem os seus relacionamentos. Para você receber uma posição de autoridade de Deus, primeiro você precisa saber como usar essa autoridade. Em sua função de autoridade, José, ele tinha que dizer o que muitas pessoas tinham que fazer, e ele precisava ter muita sabedoria, muito discernimento de Deus, Sim, a proatividade nos leva a assumirmos posturas de autoridade. Penúltimo conselho de hoje, lição de hoje: a proatividade coloca você em uma posição confortável enquanto outros estão vivendo na escassez. Isso eu aprendo também com José. Olha o que diz Gênesis 41, 55 e 56. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, todo mundo estava sofrendo com fome,
O povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, olha, presta atenção nessa expressão, José, o proativo, o que agiu antecipadamente, o que se precaveu, o que guardou 1/5 da sua colheita, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome já agravava em todo o Egito. Com a proatividade, você terá o privilégio de abrir o seu local de armazenamento para abençoar muitas pessoas ao seu redor. Isso eu aprendo com José. Caso contrário, você vai estar do outro lado. Melhor dar do que receber, ensina a Bíblia. Por quê? Porque quem dá é quem tem, quem recebe está na escassez. O Senhor te dará o privilégio de abrir os seus locais de armazenamento e abençoar muitas pessoas, se você hoje resolver assumir a postura de proativo diante da vida. Lembra da fábula escolar, a formiga e a cigarra? Lembram? A cigarra fazia o quê? Cantava. Quero mais. A cigarra dizia: eu vim para esse mundo para diversão e não para trabalho. Como muitos dizem. E a formiguinha? Trabalhava. Aí veio o inverno, a formiguinha tinha os seus locais de armazenamento cheios, e a cigarra estava na escassez. Vivendo na escassez. A proatividade, quando você se antecipa, quando você faz a leitura do seu futuro, quando você pede sabedoria a Deus para se antecipar, quando você guarda nos tempos de vacas gordas para viver nos tempos de vacas magras, quando você age assim, você vai viver na fartura, enquanto outros que não são proativos vão viver na escassez, e você vai ter, inclusive, o privilégio de abençoar essas pessoas. José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios. Última instrução da noite: a proatividade nos traz responsabilidades. Eu creio que muitas pessoas não são proativas exatamente porque têm medo da responsabilidade que a proatividade vai trazer. Porque se você sair da inércia e for para cima, as coisas vão acontecer. Só que você vai ter mais responsabilidade, vai ter que acordar mais cedo, vai ter que dizer o que um monte de gente vai ter que fazer, você vai ter, um monte de coisa vai mudar na sua vida, e algumas pessoas ficam igual o cachorro preguiçoso. Eu prefiro ficar em cima do meu problema me queixando, porque lá fora é muito difícil. Vocês já viram uma entrevista com os presos? Diz: olha, eu quero voltar para a prisão. Por quê? Aqui fora eu tenho que trabalhar, lá eu tenho comida. A marmita chega, não é boa, mas eu tenho comida lá de manhã, eu tenho café da manhã, almoço, janta, e eu fico o dia inteiro sem fazer nada. Aqui fora eu tenho que trabalhar. As pessoas muitas vezes se recolhem à sua mediocridade porque têm medo das responsabilidades da vida. Isso pode acontecer comigo e com você. Medo da responsabilidade. Gênesis 41:46 diz: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença de faraó e foi percorrer todo o Egito e foi dizer o que cada egípcio tinha que fazer, segundo o texto anterior. Responsabilidade. E se ele diz para fazer uma coisa errada, quem que vai recair sobre quem a responsabilidade? Sobre ele. Governar não é uma coisa tão fácil, tão tranquila. É preciso ter muita sabedoria. Muitos não querem ser proativos, porque a proatividade traz um custo, traz uma responsabilidade. José teve que percorrer todo aquele país, ele teve que dizer àquelas pessoas o que cada uma tinha que fazer, e se desse errado, a responsabilidade era de José. Infelizmente, existe um grupo de pessoas que tem a tendência a repetir atitudes destrutivas na vida toda e a se conformar com isso, simplesmente
porque tem medo da responsabilidade da mudança, prefere ficar muitas vezes como aquele cachorro preguiçoso do que assumir o protagonismo por sua vida, porque se algo dá errado, e se eu estou aqui me queixando, e se algo dá errado, é responsabilidade dos outros, é responsabilidade do marido, da esposa, do pastor, do meu patrão. Agora, se eu assumir o protagonismo, se algo dá errado, a responsabilidade é minha. E por isso eu fujo. Eu não quero ter a responsabilidade pela mudança. Muitas pessoas se conformam em atitudes repetidas, destrutivas, e fazem isso pelo medo da responsabilidade. A mudança vai trazer, a proatividade vai trazer muitas mudanças, vai colocar você diante de um monte de coisas novas, você vai ter que aprender um monte de coisas novas, você vai ter que aprender a lidar com um monte de situações novas, e para isso acontecer, você vai ter que sair do seu comodismo, da sua inércia, e muitos dizem, não, isso não é para mim, eu prefiro ficar aqui quietinho, do jeito que eu estou. Preferem deixar que outro assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Prefere que outros digam o que eu tenho que fazer. Porque se der errado, culpa do outro, ele que está me mandando. Ele que está me mandando. Existem, infelizmente, pessoas doentes que não querem ser curadas. Por incrível que pareça. Existem pessoas fracassadas que não querem conhecer o sucesso, por mais incrível que pareça. Porque o sucesso, a saúde, a prosperidade, traz também responsabilidade. O que aprendemos com José no capítulo 41 de Gênesis? Aprendemos que a proatividade abre portas e promove pessoas. E pode abrir portas para você e promover você também. A proatividade salva vidas. José foi usado para salvar vidas e você pode ser usado também. A proatividade transforma realidades e a sua realidade pode ser transformada por uma atitude proativa. A proatividade traz prosperidade. Se você vive na escassez, uma atitude da sua parte pode liberar todas as bênçãos de Deus. Os céus reagem às nossas atitudes. Os céus, o poder do alto não reagem à falta de atitude. Quando nós somos proativos, o poder do alto é liberado sobre nós. Com a proatividade de José, aprendemos a poupar, aprendemos a sair de prisões frias e difíceis, aprendemos que nos traz a proatividade, a autoridade, aprendemos que a proatividade nos coloca em posições confortáveis enquanto outros perecem, e aprendemos que a proatividade nos dá responsabilidade. Para concluir, eu quero citar algumas questões para você refletir. Pare um pouquinho e pense na sua vida com Deus. Ela está uma vida com Deus fria e sem sentido. Você é mais um frequentador de igreja do que um servo do Deus Altíssimo, que trabalha para a propagação do seu reino na terra. E quem é você na sua vida espiritual? Frequentador de igreja ou um servo do Deus Altíssimo? A vida cristã não consiste em frequentar uma igreja, consiste em serviço para o crescimento do reino do Deus Altíssimo. Para um pouquinho e pense no seu casamento. Para um momentinho e pense no seu casamento. Por que ele se transformou nesse lugar triste, sombrio, de sofrimento e de dor? E você está há quanto tempo enfrentando essa situação no seu casamento? E eu preciso que você entenda uma coisa. Deus uniu você com essa pessoa, você que é casado, para que vocês sejam felizes, prósperos ou abençoados. Deus uniu você com essa pessoa que está ao seu lado, para que você com ela tenham a responsabilidade de criarem juntos um ambiente saudável para crescimentos de filhos saudáveis, que cresçam para a glória de Deus. Foi para isso que Deus uniu você. Como está o seu casamento? Como um calabouço? Frio? Úmido? Sombrio? O que você vê é sofrimento, dor, tristeza? Há quantos anos você vive assim? Será que Deus não está pedindo para você uma atitude? Não é de se separar, não. Não pense besteira. É de consertar. De recorrer ao poder do alto sobre a sua vida. Pare um pouquinho na conclusão dessa mensagem e pense na sua vida financeira.
Sabia que Deus fala, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação? Pense um pouquinho na sua vida financeira. Eu conheço gente, irmãos queridos, que há 10, há 20, há 30 anos não consegue o suficiente para viver. Existe algo errado. Em 20 anos, você que tem ensino médio, você pode fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, pode mudar de vida. Por quê? Pastor, eu estou há 10, 20 anos sem condição de manter, de colocar comida na minha casa. O que eu preciso fazer? Que atitude eu preciso tomar? Será que eu preciso reduzir os meus custos? Será que eu preciso trabalhar mais? Mudar de ramo, estudar, me capacitar melhor para colocar comida em casa para a minha família? Por quê? Porque há 10, há 20, há 30 anos eu estou afundado em dívidas e não consigo sair. Há 30 anos eu estou afundado em dívida, não consigo sair. Algo de errado existe. E Deus chama a sua atenção nessa hora. Quantas situações nas nossas vidas poderiam mudar radicalmente? Quantas situações não poderiam mudar radicalmente em sua vida, na minha vida pessoal, espiritual, no casamento, nas finanças, se você deixasse a inércia, a reatividade e assumíssemos como atitude para a vida a proatividade de José. 2 Timóteo 1,7, Paulo instrui ao jovem pastor dizendo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lá em Êxodo capítulo 14, versos 13 e 15, o povo se queixava com Moisés: Moisés, aqui nós estamos passando necessidade. Lá na prisão, no Egito, na escravidão, pelo menos a gente tinha legumes, tinha tomate, pimentão, cebola. E aqui nós estamos, então, Moisés assume aquela postura de querer acalmar o coração do povo. E ele diz, Êxodo 14, 13 a 15, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão o livramento do Senhor, que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Aí o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E aí Deus observou Moisés dando essa instrução para o povo e fala: Moisés, vem cá, esse povo me conhece o meu poder, conhece a minha vontade, sabe o que precisa fazer. Que história é essa de você me colocar nessa julgada? Diga ao povo que marche. Sem inércia, diga ao povo que marche. É na marcha que eu vou abençoar esse povo. As bênçãos de Deus chegarão até você, não quando você estiver na inércia, na murmuração dos seus problemas. As grandes bênçãos de Deus chegarão até você quando você estiver em marcha, em movimento. Quando você estiver em marcha, em movimento. Deus diz para aquele povo, Deus diz para mim, para você: diga ao povo que marche, coloque-se em marcha. É em marcha que eu vou abençoar você. Eu vou abrir o mar só quando vocês marcharem até o mar e colocarem o pezinho lá. É aí que eu vou abrir. Se vocês estiverem sentados reclamando, nada eu vou fazer por vocês. Diga ao povo que marche. E o meu apelo a você, e esse apelo passa pelo meu coração primeiro: em nome de Jesus, vamos experimentar juntos o poder da proatividade ensinada por José nesses últimos 2 domingos. Venha, deixe a inércia, levante-se desse problema que você está vivendo, talvez há 30 anos. Tome atitude. É no casamento, olhe no olho da tua esposa ou do teu marido, diz: olha, vamos tomar uma atitude. Eu não quero passar mais nenhuma noite sem resolver esse problema. É financeiro, vamos tomar uma atitude. Eu preciso fazer o quê? Estudar mais, diminuir os gastos, me capacitar, mudar de emprego? Eu não sei, Deus vai instruir você, mas Deus só vai abrir o mar quando você colocar o pezinho lá, estiver em movimento. É em movimento que Deus nos abençoa. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Deus falou com você nesta noite. Se Deus falou com você, eu quero pedir para você, diante do que Deus falou ao seu coração, para que você nesta oração agora dê uma resposta a Deus.
nesta oração, dê uma resposta a Deus. Diga: Deus, eu vou experimentar o poder da proatividade de José. Deus, diante desse problema que eu tenho arrastado há tantos anos, eu vou tomar uma atitude, não uma atitude tola, mas uma atitude sábia, direcionada pelo Senhor. Eu vou experimentar o poder da proatividade, da ação antecipada, da atitude na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida financeira. Eu, em nome de Jesus, vou experimentar o poder da proatividade. Eu quero ter essa atitude transformadora na minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero consagrar a vida dos meus irmãos que estão orando agora, que estão respondendo a palavra do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os faça, ó Deus, faça que o Senhor permita que eles vejam todo o teu poder, ó Deus, que será desatado sobre a vida deles, diante das atitudes que eles tomarão, ó Deus, em relação aos problemas que eles estão vivendo. Obrigado porque os céus não reagem à falta de atitude. Os céus não reagem à inércia. Os céus reagem à atitude que temos diante do Senhor e diante da vida. Nos faça compreender isso. Assim nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém.